educadoras, quem trabalha com a educação infantil, com as classes de alfabetização, percebem a dificuldade que é alfabetizar. Parece que tem crianças que realmente não conseguem compreender os sons de algumas palavras, não conseguem compreender as sílabas ou até mesmo algumas letras. E nesse caso, como devemos agir? Bem, eu percebo que na educação infantil nós nos preocupamos muito em querer cada vez mais cedo dar caderno para as crianças, dar atividades, de cópia, sem antes nós fazermos uma sondagem do que a criança está ouvindo. No vídeo anterior, eu passei para vocês a importância de trabalhar com a consciência fonológica através das músicas e através das parlendas, para que a criança perceba o som que termina cada frase, cada palavra, e que ela consiga fazer essa relação, perceber que esse som é igual aos outros, o que forma uma rima. Hoje eu vou trazer para vocês o jogo da memória sonoro. O que é o jogo da memória sonoro? Na verdade, nós trabalhamos com figuras, utilizando os nomes de cada objeto que é apresentar. Então, nós podemos trabalhar com essas figuras a partir da creche 4, as crianças já têm 3 aninhos, porque eles já vão compreender o jogo. Com as crianças menores, eu posso brincar também? Sim, posso brincar. Nesse momento, a gente não, logo no início do ano, a gente não vai conseguir trabalhar com eles o jogo da memória, mas a gente pode mostrar as cartinhas e perguntar qual o nome, como se chama, e fazer essa correspondência, de um nome para o outro. Por exemplo, como na Miller Connect, eu fiz um joguinho da memória dos sons. E, por exemplo, nós temos bola e mola. Bola, mola. E é necessário que o professor, que o educador que trabalhe com essas crianças da educação infantil tenha uma boa dicção. E caso não tenha, se esforce para mostrar para a criança que a nossa boca abre para a gente falar cada sílaba. Nos vídeos mais para frente, eu vou mostrar para vocês a importância dessa relação, da boca abrir para poder articular o som. Então, nós temos bola, mola, bola, mola, flor, pintor, minhoca, pipoca. Vocês conseguem compreender? Então, são sons parecidos, são rimas que a criança precisa. Você que trabalha como psicopedagoga, como eu, neuropsicopedagoga, muitas vezes a gente recebe as mães no nosso consultório e a mãe fala pra gente que o filho não está conseguindo ser alfabetizado, que ele às vezes ele tem vontade, mas que ele não compreende. E quando a gente faz um simples teste, um joguinho da memória com eles, que eu gosto muito de trabalhar através do jogo, porque é lúdico, é agradável, e a gente percebe que a criança realmente não consegue compreender os sons. Nem sempre é porque a criança não ouve direito. Nós temos uma relação do cérebro com as palavras, nosso cérebro decodifica aquilo que a gente está escutando, e ele transforma. Então a criança precisa ter um repertório de sons, como eu explico no vídeo 1. Quem não assistiu ainda, volta lá no vídeo 1 que eu falo sobre isso. E que a criança consiga identificar esses sons. Então, continuando o nosso jogo da memória das rimas, Então a gente tem pato e gato, balão, avião, lua, rua. Então, é importante que a gente trabalhe com as crianças. No nosso kit, na nossa apostila de consciência fonológica,
nós podemos recortar cada elemento desses, cada cartinha dessa, e podemos plastificar, podemos colocar num papel mais grossinho atrás, um papel um pouquinho mais duro, né, para que também não apareça atrás. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode incentivar esse jogo bem lúdico e de um jeito que as crianças vão demonstrar se elas estão percebendo o som, se elas não estão percebendo. Então, eu organizo as cartinhas numa superfície plana, né? E falo para a criança virar uma cartinha e eu peço para que ela me diga o nome do que ela está vendo. É muito importante que a criança também tenha um repertório de figuras. Então, quando a criança é muito pequenininha, pode ser que ela não compreenda. Então, você precisa utilizar figuras que elas saibam do que se trata. Então, aqui eu tenho a rua. Eu vou tirar outra palavrinha, outro elemento, e a gente vai pedir para que ela diga. Flor. Rua e flor. Rua combina com flor? Ela vai dizer não, né? Não combina. Então, a gente pede para que ela vire novamente. É um jogo de memória normal. Mas é importante que vocês mandem elas repetirem cada palavrinha. Por exemplo, gato. Gato. Mola. Gato. Combina com mola. E por aí vai. Ela vai, né, desvirando, vai prestando atenção. A gente tem aqui, né, por exemplo, flor, pintor, flor, pintor. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre na língua portuguesa a gente fala o R, né? Normalmente fala flor, o pintor. A gente não costuma falar o R do final. Então, a gente tem que prestar atenção se ela tem dificuldade com os fonemas ou se é porque elas não reconhecem as palavras faladas desta forma. Então, percebam a importância da família falar corretamente as palavras, das professoras, da auxiliar de classe daquela turma falar corretamente as palavras. Nós sabemos que as pessoas com gagueira acabam transmitindo. Nós sabemos que o nosso cérebro age como um espelho, né? Ele repete aquilo que ele está ouvindo. Então, se a pessoa tem problema de dicção, tem problema na fala e ama a profissão, quer ser professora, é interessante que procure um fono. Nós sabemos que se o problema não for físico, até mesmo físico, nós conseguimos melhorar bastante com a ajuda de um fonoaudiólogo, porque as crianças precisam falar adequadamente. Nesse momento, a gente começa a perceber se é a família que não pronuncia as palavras, às vezes não pronuncia as palavras completas, né? A gente sabe que nós temos alguns dialetos em determinadas regiões, nosso país é rico, né, de cultura e muda um pouquinho, né, de uma região para outra. A gente brinca aqui em Minas, o pessoal fala C, né, não fala o C. A gente brinca que não fala as palavras completas. Então a gente precisa perceber se na família da criança, né, o carioca, por exemplo, que puxa no X e no R, né, o paulista, que às vezes fala um R diferente, porta, portão, que possa ter uma dificuldade com a letra R, né? Então, a gente, eliminando essas regionalidades, a gente consegue perceber para que a gente possa auxiliar aquela criança. E na educação infantil, como eu falei para vocês, é um momento mais rico, onde nós podemos, sem aquele compromisso de ter que alfabetizar a criança, onde a gente consegue imitar o som dos bichinhos, né? Como é que faz o patinho? A gente pode aproveitar essas cartinhas também. Como a gente faz o som do patinho? Como a gente faz o som do gato? Como é que o gato faz, né? E brincar com as crianças, miau. E isso é super rico, isso é super importante. Ouvir o somzinho do ventilador, um violão, um chocalho, né? Um chocalho dá pra gente fazer
um jogo da memória sonoro, mas para a gente trabalhar realmente a percepção dos sons que não são os sons da fala, né? Grãozinho de arroz, grãozinho de feijão, tudo isso é muito rico, pedrinhas, para que elas consigam perceber a diferença entre um sonzinho e outro, né? Então, com isso a gente promove, né, um aumento de vocabulário sonoro dessas crianças e vai auxiliar imensamente na fase da alfabetização, né? Aqui no Rio de Janeiro é o nosso primeiro ano, acredito que, né? Alguns chamem, tem uma nomenclatura diferente, mas no primeiro ano, a fase da alfabetização, eles vão estar já com esse repertório, um grande repertório. Então, a educação infantil se torna uma fase primordial, a base do aprendizado e que a gente precisa explorar, né? E que os pais precisam ter, a gente precisa passar nas reuniões de pais a importância da educação infantil. Nós vemos hoje, nesse período de pandemia, porque eu gosto muito de trazer a pandemia, né? E a gente pode trabalhar online, nós podemos construir joguinhos de repertórios sonoros para as crianças, né? A gente pode mandar para os pais, quem tem condição, para os pais imprimirem, ou a gente mesmo imprime com cuidado, né? Para que eles possam ter essa experiência agora no período de pandemia, porque é uma brincadeira, mas é uma brincadeira, é um lúdico, que a gente está trabalhando muitas coisas, né? E essa percepção das letras, a percepção dos desenhos, porque a criança ainda não está lendo, né? As crianças estão apenas falando o nome da figura que eles veem, tá? Então é importante, né? Uma dica que eu dou, que sejam coisas do dia a dia da criança, coisas que a criança conheça. Se vocês forem confeccionar, né, o joguinho, a gente pode brincar nas aulas também, nas videoaulas, com objetos, né? Mostrando para eles objetos que rimam, para que eles falem o nome dos objetos, e a gente pode perguntar, esse objeto rima com esse objeto, né? Então são coisas que são úteis. Você que está pensando aí no que eu vou fazer na minha aula, deem um jeito de colocar, né, as rimas nas suas aulas. Com certeza a gente vai enriquecer ainda mais, né? Esses pais vão perceber a importância da educação infantil na pandemia. Tem muitos pais tirando as crianças da escola nessa época, porque muitos veem a escola apenas como um local para que a gente deixe as crianças para ir trabalhar, né? E, no entanto, é riquíssimo. E esse momento que os pais estão podendo ficar com os filhos realmente vai ampliar com a ajuda da escola, né? Com os estudos que os professores fazem sobre a educação dessas crianças, sobre dar o melhor para essas crianças, para que eles realmente aprendam com qualidade. E a gente vai dar uma outra visão da nossa aula, falando com propriedade, ensinando com propriedade aquilo que a gente tanto estudou. Espero ter contribuído para a aula de vocês. Qualquer dúvida podem deixar que eu respondo, tá bom? Caso tenha interesse no nosso e-book, são 15 páginas, apenas R$5, deixem um contato que a gente entre em contato com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!